Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos e a todos aqueles que a partir de suas casas ou do lugar de onde se encontram, nos acompanham através dos meios de comunicação. Celebramos hoje a festa dos Santos Mártires da Coreia, de certo modo os pais daquela igreja que com o testemunho da sua vida e do seu sangue edificaram a comunidade cristã naquelas terras. Estamos agradecidos a Deus pelo seu testemunho e unimos-nos hoje, de modo especial, aos nossos irmãos da Coreia, que celebram estes seus irmãos, os seus primeiros, as testemunhas da fé. Abramos o nosso coração à misericórdia de Deus para celebrarmos dignamente os santos mistérios, pedindo perdão ao Senhor de todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que vos dignastes multiplicar em toda a terra os filhos adotivos e transformastes o sangue dos santos mártires André e companheiros em fecundíssima semente de cristãos. Concedei que, protegidos pelo seu auxílio, sigamos sempre o seu exemplo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. O coração do rei está nas mãos do Senhor, como curso de água que ele dirige para onde quer. Aos olhos do homem, todos os caminhos parecem retos, mas o Senhor é que pesa os corações. Praticar a justiça vale mais do que o sacrifício aos olhos do Senhor. Olhar altivo, coração soberbo, assim é a lâmpada dos ímpios, que é o pecado. O projeto do homem ativo trazem lucro, mas os planos do impaciente trazem miséria. Acumular tesouros com língua mentirosa é sopro que passa, é laço de morte. A alma do ímpio deseja o mal, nem para o amigo tem olhar benévolo. O homem simples adquire a sabedoria quando vê o castigo do insolente e adquire a ciência quando ouve a instrução do sábio. Se o insolente for castigado, o ingênuo torna-se prudente. Se ao homem prudente se der instrução, ele acolhe a ciência. O Deus justo observa a casa do ímpio e precipita na desgraça os homens perversos. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará, mas sem que lhe respondam. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, mas não podiam chegar junto dele por causa da multidão. Então disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas Jesus respondeu-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória dos santos mártires André e Paulo e seus companheiros, os conhecidos mártires da Coreia. A fé cristã entrou na Coreia no início do século XVII, conduzida por leigos sem pastores. Imaginem. Em 1836 chegaram os primeiros missionários, já no século XIX, portanto, vindos da França, que entraram clandestinamente na região. Nas perseguições dos anos 1839, 46 e 66, surgiram desta comunidade 103 santos mártires, entre os quais se distinguem o primeiro presbítero, André, e o leigo Paulo. A celebração do dia de hoje faz memória de 3 bispos, 8 presbíteros e os restantes leigos, homens e mulheres, casados ou não, anciãos, jovens e crianças, que, suportando o martírio, consagraram com o seu glorioso sangue os florescentes primórdios da Igreja nas terras da Coreia. São testemunhas da fé, que, como nós, escutaram a palavra de Deus, acolheram o dom do batismo e deixaram-no frutificar nas suas vidas, numa entrega total a Cristo, ao anúncio do seu Evangelho, sobretudo com o testemunho da sua vida até ao fim. Por isso os celebramos hoje como testemunhas da fé. E os santos, e de modo particular os mártires, o que são senão testemunhas da fé, que nos estimulam a nós a continuarmos na mesma senda, com o mesmo estilo, com a mesma preocupação. Caríssimos irmãos e irmãs, a memória dos santos mártires centra-nos no essencial da nossa fé, que eles viveram heroicamente e que todos nós somos chamados a acolher e a viver com a mesma intensidade de acolhimento do dom que se torna testemunho em todas as circunstâncias da nossa vida. E reparem na palavra divina da Escritura que acabamos de escutar. Pedíamos ao Senhor que nos ensine e nos conduza pelos seus caminhos. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos, cantávamos no Salmo. Os caminhos de fidelidade aos mandamentos, cheios daquela sabedoria que escutávamos na primeira leitura do livro dos Provérbios. É a sabedoria divina que nos permite entender aquele elogio que Jesus faz à sua mãe no Evangelho.
Jesus está rodeado daqueles que querem escutar a palavra, que se dispõem a acolhê-lo. E naquele contexto, ao aparecer por ali sua mãe e a sua família, o que é que Jesus nos diz? Diz que agora sua mãe e seus irmãos estão ali, naquela comunidade reunida à sua volta. E que comunidade é esta? É a comunidade daqueles que escutam a palavra e a põem em prática. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Algumas mães mais sensíveis poderiam achar: é que está aqui um filho, vede como ele está a tratar a mãe. Não, está a elogiá-la. Se num primeiro momento nos parece quase uma deselegância da parte de Jesus, se penetrarmos bem fundo na profundidade desta palavra, percebemos que ele dá um dos mais rasgados elogios à sua mãe e a todos aqueles que ao longo dos tempos hão de, como ela, acreditar, escutar, consentir a palavra e pô-la em prática. O estilo que Jesus nos propõe é apenas este: escutar e pôr em prática. E foi isso que Maria fez. Escutou. Acreditou. Feliz és tu porque acreditaste, diz-lhe Isabel logo no início, em tudo aquilo que te foi dito da parte do Senhor. E depois de escutar, o que fez? Na força da palavra que acolheu, tornou-se capaz de a concretizar em acolhimento da vontade de Deus e em serviço aos irmãos. Partiu apressadamente. Depois de ter dito ao Senhor: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pôs em prática. É este o estilo, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus nos propõe. Um estilo que nos ocupa toda a nossa vida. Escutar e pôr em prática. E terá de ser sempre assim, se quisermos ser cristãos de verdade. Porque reparem, a nossa fé não é uma ideia, não é um hábito meramente humano, não é uma gnose, não é uma sabedoria filosófica ou uma filantropia que nos faz fazer coisas mais ou menos simpáticas para os outros. A nossa fé não é um desígnio mais ou menos interessante para ocupar horas vagas. Muito menos um conjunto de tradições inconsequentes que sempre se fizeram assim e, portanto, vamos continuar a fazer. Não. A nossa fé é feita de escuta obediente da palavra e de concretização viva dessa palavra em cada opção, em cada palavra nossa, em cada gesto. A nossa fé é uma fé nutrida e alimentada pelo próprio Senhor, que se faz nosso alimento no dom e na graça dos sacramentos, que nos consagram, nos perdoam e nos alimentam, que ritmam o caminho da nossa vida e a beleza do nosso testemunho. A nossa fé é feita de escuta e de concretização, isto é, de relação com Jesus, que se alimenta nessa escuta, tornada em oração, em diálogo vivo e criativo, que nos alimenta a vida nessa relação de amor com Ele, nessa intimidade em que Ele nos comunica a sua vida
e nós lhe entregamos a nossa vida. É isso que chamamos a oração. Falar daquelas coisas que muito nos interessam com Ele, que muito nos ama e nos escuta. A nossa fé é então feita desta escuta obediente da palavra, que tal como é Maria, é acolhida e germina, antes de mais no coração, para se tornar vida com consequência. Chamamos a isto testemunho, acolher e pôr em prática. Porque o nosso tempo, este tempo em que vivemos, continua a ouvir e a confiar mais nas testemunhas do que nos discursos. Razão tinha São Francisco de Assis quando dizia que é preciso anunciar sempre o Evangelho, se for preciso também com palavras, mas só se for preciso. Então quer dizer que o testemunho vai à frente, que o modo de ser, de estar, de viver vai à frente do palavreado. É que às vezes temos uma fé dita muito palavrosa e que se vê pouco. Que se vê pouco na vida de cada um de nós, nas opções que tomamos, no caminho das nossas famílias, na fidelidade aos compromissos que assumimos, na graça do batismo, com a comunidade, mas também no seio da família e da sociedade em que vivemos. Os santos ensinam-nos que o testemunho vai à frente da palavra. As nossas conversas muito piedosas servem para o que servem, mas a maior parte das vezes não convencem ninguém. Mas o testemunho da nossa vida há de falar mais alto. Aliás, Jesus diz: se eles se calarem, gritarão as pedras. A nossa voz, a nossa palavra é o nosso testemunho, é o estilo da nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, aceitemos o estímulo da festa de hoje, em que comemoramos os Santos Mártires da Coreia. Aceitemos o estímulo do estilo de Maria, aquela que ouve a palavra e a põe em prática, para também nós escutarmos essa palavra e sermos testemunhas da fé neste tempo que é o nosso. É uma graça, é uma vocação de todos nós, sem exceção. E há de ser o nosso trabalho diário, escutar a palavra e pô-la em prática. Acolhemos hoje 3 casais na nossa Assembleia que vêm celebrar as suas bodas de prata matrimoniais. 2 vêm da Diocese do Porto e 1 da nossa Diocese de Leiria e Fátima. Vamos acolhê-los e dar graças a Deus por estes 25 anos de matrimónio, onde certamente este exercício foi acontecendo na relação de um com o outro. Um caminho que em muitos momentos certamente teve as suas dificuldades, mas porque elas acabaram por temperar a vida, foi possível chegar aqui 25 anos depois e podermos dar graças a Deus por tudo e pedir ao Senhor, por intercessão de Maria, nossa Mãe, que continue a abençoar-vos, a estimular-vos, a dar-vos ânimo para continuar o caminho na fidelidade ao amor da primeira hora. Vamos, pois, renovar os votos e os compromissos matrimoniais e dar graças a Deus por este caminho que vós percorrestes até hoje. Então acolhemos o Carlos e a Délia, que vêm de Espite, são vocês. O Filipe e a Luísa, que vêm de São João da Madeira.
e o Acácio e a Rosa de Paredes, do Porto. Meus caros amigos, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis entregar as alianças um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Santuário, tenho muito gosto de vos oferecer este sinal do Coração Imaculado de Maria, que aqui sempre nos acolhe e, como aos pastorinhos, se nos oferece como refúgio e como caminho que nos conduz até Deus. Que Nossa Senhora esteja sempre também na vossa casa e possais, ao olhar para este sinal do coração, ser uma família com coração e que toma o Coração Imaculado de Maria também sempre nesta presença amorosa lá em casa, como caminho que vos desafia a percorrer sempre esta estrada até ao coração de Deus. Muitos parabéns a todos. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, os amigos verdadeiros de Jesus são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos ao Pai a graça de fazer parte deste grupo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos aprendam na escola de Maria a escutar, a meditar e a pôr em prática, como ela fez, cada uma das palavras do seu Filho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens de hoje, que desejam ver Jesus, mas não podem chegar junto dele por causa dos outros, o descubram perto de si, na sua palavra, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as primícias da guerra que continuamente renascem, leve os seus decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Para que o Senhor nos faça olhar para a natureza e condensar em provérbios de sabedoria normas de vida com as que ouvimos proclamar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que ninguém feche os seus ouvidos ao clamor do pobre que nada tem para viver, pois um dia clamarás sem haver quem te responda, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia Celebrante agradeçam ao Pai a palavra proclamada e supliquem ao Filho que ela fecunde as suas vidas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tornai-nos dóceis ao clamor da vossa voz e abertos às necessidades que encontramos. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Olhai com bondade, Deus Todo-Poderoso, para as ofertas do vosso povo e por intercessão dos santos mártires, fazei de nós mesmos um sacrifício agradável a vossos olhos para a salvação de todo o mundo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado no louvor dos vossos santos, e tudo o que veneramos no seu glorioso martírio é obra do vosso poder admirável. De vós procede o ardor da sua fé, a firmeza da sua perseverança e o triunfo no seu combate por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, todas as criaturas no céu e na terra vos adoram, cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os mártires da Coreia, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tende piedade.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Sacrifícios nem vítimas. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Oremos. Alimentados com o pão dos fortes na celebração dos santos mártires, concedei, Senhor, que nos dediquemos fielmente a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Eu noblesse the religious object. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, e todos os que nos acompanharam, felizes os que ouvem a palavra e a põem em prática. Escutemos Cristo e coloquemo-lo em prática na nossa vida. Ele é a palavra viva do Pai, que acolhida em nós há de dar muito bom e saboroso fruto. Oxalá se concretize assim quando Ele hoje nos diz na sua palavra e quando nos ajudam a perceber hoje, nesta sua memória, os santos mártires da Coreia. Um bom dia, uma boa peregrinação para todos e que possamos ser cristãos de vida, cristãos do concreto, onde Cristo e a sua palavra se veem em cada gesto e em cada atitude. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e em paz e o Senhor vos acompanhe.